O Quênia entra no imaginário coletivo como um conglomerado de imagens. Vastas planícies douradas, atravessadas por manadas de gnus, a silhueta nevada do Kilimanjaro no horizonte, aldeias onde o tempo parece rimar com rituais ancestrais e uma capital, Nairobi, que pulsa com a urgência moderna. Mas a realidade é mais complexa e rica. O Quênia é uma nação em transformação, com múltiplas geografias, línguas coexistentes, tensões urbanas e rurais, uma indústria turística vigorosa e culturas que persistem e se reinventam. Este retrato explora suas paisagens, costumes, curiosidades, idioma e vida cotidiana para oferecer um olhar humano e profundo sobre um dos países mais emblemáticos da África Oriental. O Quênia, para muitos, é a terra dos safaris, mas há muito mais do que isso. Hoje, vamos dar uma nova olhada. Cultura, desigualdade, tecnologia e tradição. Clique em seguir, toque o sino e fique, porque isso é mais do que apenas turismo. Vamos começar! O Quênia, localizado na costa sudeste do Oceano Índico e atravessado pelo grande vale do Rift, ostenta uma impressionante diversidade climática e ecológica. De praias tropicais e lagos salgados a montanhas cobertas de neve e desertos rochosos. Essa mistura de ambientes também define modos de vida. Comunidades agrícolas nas terras altas, pastores nômades nas planícies do norte, pescadores no litoral e cosmopolitismo urbano em cidades como Nairobi e Mombasa. O turismo, especialmente o turismo de safari, serve como um dos pilares econômicos e simbólicos do país. Parques como o Masai Mara, Amboseli e o Parque Nacional do Lago Nakuru não apenas atraem visitantes, mas também sustentam as economias locais e os debates sobre conservação e soberania territorial. Mas a paisagem humana não se resume apenas à vida selvagem e ao turismo. A vida cotidiana também entrelaça histórias de empreendedorismo tecnológico, dinâmica demográfica jovem e uma economia que combina agricultura, indústria, serviços e uma crescente indústria do turismo. Nos últimos anos, o país tem mostrado sinais de crescimento econômico sustentado, embora os benefícios ainda sejam distribuídos de forma desigual entre regiões e classes sociais. Falar sobre o Quênia é falar sobre línguas. Swahili ou Kiswahili e inglês são as línguas oficiais, mas por trás desse rótulo escondem-se dezenas de línguas étnicas: Kikuyu, Luo, Luhya, Kamba, Maasai e muitas outras. O Swahili não é apenas uma língua de administração. Tem sido um veículo de identidade regional, comércio e cultura popular em toda a África Oriental. Nas cidades, o Sheng, uma gíria urbana que mistura Swahili, inglês e palavras de línguas locais, emerge entre os jovens como uma forma de pertencimento e criatividade linguística. Essa riqueza linguística também é política. A língua é um terreno para negociar inclusão, educação e memória coletiva. No campo, as línguas locais continuam a ser veículos de transmissão cultural. Em muitas comunidades, histórias orais, canções rituais e música tradicional são ensinadas na língua materna. Nas escolas e na administração pública, o inglês e o Swahili tornam-se práticas cotidianas. Um dos mitos mais persistentes é o de que as comunidades tradicionais desaparecem diante da modernidade. Algo diferente está acontecendo no Quênia. Muitas práticas ancestrais são transformadas e coexistem com a vida contemporânea. A cultura Maasai, por exemplo, é universalmente reconhecida por sua estética, como o chucá vermelho, o bordado com miçangas e o salto cerimonial, e por manter práticas pastorais distintas. Mas as comunidades Maasai também negociam turismo, conservação e direitos à terra. Há chefes Maasai que atuam como guias culturais, empresas artesanais que vendem para o mercado global e jovens que combinam educação formal com herança pastoral. Essa tensão entre proteger a própria herança e, simultaneamente, integrar-se aos círculos modernos é recorrente entre diferentes grupos étnicos. No litoral, as influências Swahili e árabe criaram uma cultura urbana muito distinta. Arquitetura em pedra em cidades como Lamu, pratos à base de coco e peixe e música tarabe, que mistura letras poéticas com instrumentos tradicionais. No interior, cerimônias de passagem, circuncisão masculina em algumas comunidades, celebrações de maioridade
e casamentos continuam a marcar os calendários sociais, embora hoje muitas dessas práticas estejam enfrentando um reexame de uma perspectiva de direitos humanos e saúde pública. A culinária queniana revela sua geografia. No litoral, frutos do mar, arroz cozido com leite de coco e ensopados temperados predominam. Nas terras altas, ensopados de milho, carne e legumes são a base da dieta. O gali, uma massa compacta de fubá, é considerada o alimento básico em muitas partes do país. É consumida com ragôs, legumes e molhos. No litoral, pilau, samaki e doces de coco são comuns. A mistura de influências árabes, hindustanis e africanas torna a experiência culinária em cidades como Mombasa um banquete de sabores. Além disso, Nairobi se tornou um polo gastronômico, com culinárias de fusão, cafés modernos e restaurantes que reinterpretam ingredientes locais. Falar sobre o Quênia é, em grande medida, falar sobre sua geografia. O Grande Vale do Rift, uma fratura tectônica que atravessa a região, não é apenas uma característica geográfica impressionante, mas também um ecossistema que abriga lagos, crateras e uma biodiversidade única. Lagos como o Lago Nakuru e o Lago Naivasha são refúgios para pássaros, incluindo os flamingos que pintam certas praias de rosa. Nakuru também é conhecido por seus rinocerontes e por ser um microcosmo onde a conservação e a pressão humana coexistem diariamente. Nairobi, capital e motor econômico, é uma cidade que supera as expectativas. Seu centro abriga arranha-céus, shoppings e bairros informais. A poucos quilômetros de distância fica o Parque Nacional de Nairobi, lar de leões e girafas, um contraste que simboliza as contradições do país. Nairobi também é o berço de um próspero ecossistema tecnológico, incubadoras de startups e uma vibrante cena cultural com galerias, festivais de cinema, bares e uma culinária que mistura sabores locais e internacionais. Mombasa, por sua vez, exala história. Seu centro histórico de pedra comunica séculos de intercâmbio, e o sabor da cidade é marcado por influências árabes, indianas e africanas. Kisumu, às margens do Lago Vitória, tem uma atmosfera diferente. Pesca, comércio à beira do lago e uma cultura lacustre distintamente queniana. Interessante, não é? O Quênia não é só vida selvagem, é também conflito, identidade e mudança. Deixe um like se você gostou de conhecer o outro lado do país e me diga nos comentários: qual parte mais te surpreende? O turismo tem sido um dos principais motores econômicos do Quênia por décadas. A dependência de setores como safaris, praias e ecoturismo traz benefícios significativos: empregos diretos e indiretos, investimento estrangeiro e o alcance internacional do país. Ao mesmo tempo, esse boom gera tensões. Como proteger habitats de projetos turísticos, se os benefícios chegam às comunidades locais, e qual o papel de conservacionistas, empresas e governos locais na distribuição justa dos lucros? Essas questões permeiam as políticas de conservação e desenvolvimento no Quênia. Existem modelos mistos, concessões que incluem contribuições para comunidades locais, projetos de turismo de conservação, liderados por associações comunitárias, e redes de safaris que trabalham com reservas privadas. No entanto, as críticas também são persistentes. Em alguns casos, comunidades têm visto deslocamento ou perda de acesso a pastagens e terras ancestrais devido à expansão de parques e áreas de conservação privadas. O desafio é encontrar formas de coexistência que respeitem os direitos e gerem valor local. O Quênia também guarda curiosidades surpreendentes. É o cenário de grandes heróis do atletismo mundial. Corredores quenianos dominaram maratonas ao redor do mundo, e suas técnicas de treinamento em altitude deram origem a estudos e lendas. No norte, comunidades como Turkana e Samburu mantém modos de vida pastoris adaptados a climas secos. Seu conhecimento local sobre pastoreio, gestão de recursos hídricos e resiliência climática é inestimável. No litoral, a ilha de Lamu é patrimônio mundial. Sua labiríntica cidade de pedra mantém ruas onde veículos motorizados não podem circular. E o dhow, um barco tradicional, ainda navega ruidosamente no mar. O Parque Nacional de Nairobi, dentro da capital,
permite que os visitantes avistem animais de grande porte a minutos do centro da cidade. Um lembrete do delicado equilíbrio entre expansão urbana e conservação. Para entender o Quênia, é importante ouvir. Alguns jovens em Nairobi veem o futuro na tecnologia, aplicativos, fintechs e startups que oferecem emprego e alternativas sociais. Nas terras altas, os agricultores falam da terra como um legado e fonte de identidade. O acesso seguro à terra e a reforma agrária são frequentemente discutidos em debates locais. Líderes comunitários em áreas próximas a reservas naturais estão levantando uma demanda justa: participação na governança de recursos e benefícios mais tangíveis do turismo. De uma perspectiva institucional, o governo está promovendo políticas para fortalecer o turismo, a infraestrutura e atrair investimentos, mas enfrenta desafios: desigualdade regional, a necessidade de serviços básicos, educação e saúde e a pressão de uma mudança climática implacável. Nas comunidades indígenas, há uma demanda legítima por titulação de terras e respeito às práticas culturais, juntamente com a necessidade de acesso a oportunidades modernas de educação e saúde. As mudanças climáticas impactam os padrões de precipitação, afetando plantações e pastagens. Secas severas têm comprometido a segurança alimentar das comunidades pastoris. A desigualdade entre áreas urbanas e rurais, e entre aqueles que se beneficiam do turismo internacional e aqueles que ficam para trás, continua sendo uma questão fundamental. No nível político, a governança local e nacional, a segurança e a corrupção tornam-se temas recorrentes na análise da capacidade do país de consolidar um desenvolvimento inclusivo e sustentável. Apesar disso, há um forte impulso cívico. Organizações comunitárias, iniciativas empreendedoras de mulheres, cooperativas agrícolas e projetos de conservação que buscam articular desenvolvimento e proteção ambiental de maneiras inovadoras. Se o título "O País Mais Selvagem" sugere apenas paisagens e vida selvagem intocadas, o Quênia responde com uma realidade mais complexa. Sim, preserva recantos de natureza de tirar o fôlego, da savana de Masai Mara às praias do Oceano Índico, mas também é um laboratório social, onde modernidade, tradição e desafios globais colidem, dialogam e se transformam. Essa tensão torna o Quênia fascinante. Sua beleza não é apenas estética, mas também ética e política. A grandiosidade de seus parques coexiste com comunidades que exigem voz. A história de povos antigos se cruza com ambiciosos projetos de desenvolvimento. A juventude urbana cria novas expressões culturais que se somam ao legado ancestral. O Quênia, portanto, não é um ícone congelado em um cartão postal de safari. É um país vivo, com cidades barulhentas e comunidades resilientes, com debates sobre justiça ambiental e terra, com uma gastronomia que reconta rotas comerciais centenárias, e com línguas que se misturam e se renovam. Visitá-lo, ou simplesmente ler sobre ele, é entrar em uma conversa que combina maravilhamento e responsabilidade. Maravilhamento por suas paisagens e biodiversidade. Responsabilidade de entender as implicações sociais e ambientais do que vemos. Cada canto do Quênia merece ser ouvido com atenção. Safaris são maravilhosos, mas a beleza mais duradoura frequentemente transparece nas conversas com guias locais, nas histórias compartilhadas após o jantar, nas vozes de mulheres empreendedoras, nos jovens que misturam Sheng e ritmos urbanos, e nos mais velhos que ainda recontam suas genealogias de clã. O Quênia não é apenas o país mais selvagem, é um espelho do mundo em que vivemos. Se você gostou desta análise, inscreva-se, ative o sininho e me diga nos comentários qual lugar você gostaria que analisássemos em seguida. Vejo vocês no próximo vídeo.